Rapaziada, fechamento aí desse grupo B. Foi o primeiro grupo do dia, né, a concretizar como é que ia ficar depois dessa terceira rodada, nesses jogos simultâneos. Grupo aí de Canadá, Suíça, Bósnia e Catar. Dessa vez eu acertei como é que ficaria o grupo. Eu tinha colocado Suíça em primeiro, Canadá em segundo, Bósnia em terceiro e Catar em último. E foi o que deu. Suíça e Canadá fizeram esse último jogo aí. O Canadá tentando manter o seu primeiro lugar, só precisava de um empate. A Suíça precisava obrigatoriamente vencer para pegar esse primeiro lugar, e foi o que fez. Num primeiro tempo bem chato, bem assim, parado. A Suíça vinha uma hora ou outra ali, mas nada demais. E o Canadá parecia estar um pouco contente com o empate, né? Não era para menos. Então, meio que eu acho que eles não estavam muito afim de se expor tanto para atacar. Chegavam também uma hora ou outra, bem menos que a Suíça, inclusive. Só que sem muita efetividade. O Canadá chegava com o seu alto saldo de gols, né? Pela goleada na Suíça. E na Suíça não, perdão, no Catar. E, cara, é uma pena que o Canadá não tenha passado em primeiro, porque não joga mais em casa, nos seus estádios, no seu país, não joga mais com a sua torcida assim, em peso, né? Mas assim, eu acho que ainda assim é muito bom para o Canadá, porque para um país que é super inexperiente em Copa do Mundo, não tem uma cultura tão assim atrelada ao futebol, intrinsecamente pelo menos, e passar em segundo numa Copa do Mundo já é muito bom, cara. Não tem bobo no futebol, muito menos numa Copa do Mundo. Então não ia ter jogo fácil. Então eu acho que é um resultado bom para Canadá, uma classificação boa, passa por um mata-mata de Copa. E sinceramente eu acho que se chegassem antes da Copa do Mundo para Canadá, a gente passa em segundo lugar, você aceita? Acho que eles se aceitariam uma boa. Então acho que é um bom negócio para Canadá. E passa bem, passa com, tudo bem, perdendo para a Suíça, mas fazendo uma goleada no Catar, empatando o primeiro jogo com a Bósnia. Eu acho que, apesar de tudo, apresentou um bom futebol com a Suíça. Eu acho que o defeito foi só deixar a Suíça chegar demais, principalmente no segundo tempo, já voltando para o jogo, né, falando do segundo tempo, que começou 0-0, mas a Suíça já no comecinho já faz o primeiro gol, assim, nos primeiros segundos de segundo tempo, e aí já amplia para 2-0, e aí fica difícil para o Canadá, porque o Canadá não teve nem tempo de reagir ao 1-0, já teve que reagir ao 2-0, chegou a diminuir, é verdade, porém faltou 2-0 contra uma Suíça ali, no segundo tempo apenas, é uma montanha muito grande para escalar, até mesmo para o Canadá, e eles conseguem diminuir, pressionam bastante no final do jogo. A Suíça tem essa mania de fazer os gols e aí larga o jogo, fica ali e leva a pressão. Dessa vez funcionou, não levou o segundo gol do Canadá e eles conseguiram aí a vitória e passar em primeiro lugar do grupo. Já a Bósnia e Canadá chegaram pro jogo da vida, né, cara? Sinceramente, se fosse para escolher, não escolheria nenhum dos dois para passar. Eu acho que o futebol dos dois foi meio... não convence, não empolga. Mas fato é que conseguiram um pontinho, Bósnia com o Canadá e Suíça com o Catar com a Suíça. Cada um conseguiu seu pontinho aí ainda na primeira rodada. Então foi importante porque esse ponto era o que nessa terceira rodada mantinham os dois vivos, um contra o outro. Só que deu favorito, né? A Bósnia não atropelou o Catar, mas fez um jogo bem superior. O Catar se defendeu e saiu em contra-ataque. Funciona porque tem jogadores muito rápidos, tem jogadores que sabem sair com a bola no pé, mas a qualidade se sobressai, né? Numa Bósnia que tem duas peças e, cara, eu acho que deveria tentar menos essas bolas paradas, que são efetivas sim, a Bósnia tem muito poderio pelo alto, principalmente, mas não é a única qualidade do time, tem um Dzeko ali, tem peças boas. O primeiro gol foi um golaço, diferente do jogo de Canadá e Suíça. Começou bem movimentado, teve 3 gols no primeiro tempo, 2 da Bósnia, 1 do Catar, que diminuiu depois do 2-0. E aí a Bósnia só amplia e mata o jogo no segundo tempo, que aí já fica um pouquinho arrastado, já meio que o Canadá se entrega ali, vamos dizer assim. E o grupo B fecha assim, Suíça em primeiro lugar, Canadá em segundo, Bósnia em terceiro, Catar em último. E, cara, o grupo B foi bem esperado, não teve nenhuma surpresa
surpresa, assim, por assim dizer. Acho que deu no popular, né, do povo. Então, vamos esperar aí. Agora é Brasil, grupo do Brasil, grupo C. Logo, logo mais aí saindo. Vamos esperar que a gente passe bem, passe em primeiro lugar e ganhe da Escócia.